Olá, meu nome é Marcos e nas próximas semanas a gente vai ver alguns conteúdos de sociologia. Eu queria fazer algumas palavras aqui no começo dessa aula, que é em respeito a como vai funcionar o material e tudo, e qual que é o propósito. Eu acho que de forma nenhuma ele vai substituir a aula do professor, e a ideia é que vocês, a gente estudando esses conteúdos e o material que vai ser fornecido e impresso para vocês, vocês criem questões e no retorno das aulas, que com certeza essa pandemia vai passar, vocês possam revisar com mais calma e mais vagar essas atividades. Então vamos lá para a aula de hoje. Então, essa primeira aula, eu gosto de discutir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se perguntar dos propósitos, por que estudar sociologia? E é interessante essa questão, porque para além de aprender conceitos, autores e temas, é importante entender a promessa da sociologia dentro do currículo do ensino médio. E eu gosto muito de começar, para a gente explorar essas questões aqui, apresentando que talvez o propósito da sociologia é uma coisa que o professor Mário Sérgio Cortella falou, que a sociologia vai ajudar a gente a ter uma visão mais reflexiva e informada da realidade, para a gente diferenciar uma coisa que é muito forte que ele diz, que é a diferença entre uma pessoa grande e pequena em caráter. Nesse sentido, o que seria uma pessoa pequena em caráter? Ia ser uma pessoa que é uma pessoa comum, igual você e eu, que tem um trabalho, enfim. Uma pessoa que não é o Jimi Hendrix da guitarra, ou seja, não é o César Cielo, que nada muito, e é uma pessoa normal que tenta sobressair, tentando diminuir o outro. Nesse sentido, por exemplo, a gente tem preconceito do nível. Eu sou melhor que você porque eu sou branco e você é negro. Que ele pega e aí a base do racismo e todas essas discussões que faz muito mal para a sociedade brasileira está ligado a esse tipo de postura. Uma outra visão também que a gente pode observar, por exemplo, eu sou melhor que você, que eu sou homem e você é mulher. Então ele vai hierarquizar as desigualdades e vai tentar criar para sobressair o outro, para tirar. Uma outra questão também muito forte dentro da sociedade, que a gente pode refletir a partir dos estudos da sociologia e tentar desnaturalizar, vai ser, por exemplo, as desigualdades econômicas. As pessoas acharem que é melhor que a outra porque tem mais ou menos capital e também está ligado à educação, enfim. Essas discussões vai deliberar. O contrário disso seria uma pessoa grande em caráter. E essa pessoa grande em caráter seria a pessoa que ia entender que no mundo de 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas, por que só o meu ponto de vista, só os meus valores, só a minha religião, enfim, está correta e as outras não. Então a gente vai chegar numa postura, a partir dessa reflexão do professor Mário Sérgio Cortella, a essa diferenciação entre etnocentrismo, que é justamente essa definição da pessoa que acha que só a imagem dela no espelho é o correto, ou seja, só a visão de mundo é correta, já uma outra visão, que é o exercício da alteridade, que é entender que somos diferentes e que bom, e perceber que essa diferença é boa. E a sociologia vai ajudar, nesse outro movimento, a gente desenvolver uma imaginação sociológica. Nesse sentido, a gente vai começar a olhar a sociedade com outros olhos. E, a partir disso, a gente vai começar a estranhar que talvez não seja natural, e aí talvez essa promessa. Essa perspectiva, ela é muito importante, tanto na dimensão do trabalho, que é fundamental, que as pessoas que vão trabalhar, o médico, o advogado, ele vai lidar com essas questões cotidianas e vai trabalhar com a diversidade. E se ele não tiver essas questões muito bem trabalhadas, pode ser que isso influencie na carreira profissional, vai estar ligado às relações cotidianas, e para quem está pensando no Enem, é fundamental para desenvolver o tema da redação. Então, a gente tem muito a aprender e a sociologia tem uma contribuição muito grande, né? E para a gente começar a entender essa perspectiva e qual que é a relação, a gente tem essa imagem aqui que eu acho que ela sintetiza muito bem essa visão de alteridade e, da mesma forma, mostra como funciona essa perspectiva de um mútuo preconceito entre as visões de mundo e como a gente tem que problematizar elas, né? Essa charge ela é muito famosa, ela já caiu em alguns vestibulares e provas e tudo, e ela vai trazer duas mulheres, uma senhora, uma típica pessoa que frequenta a praia de Copacabana. E ela vai estar de biquíni, coisa natural que a gente vê na praia, e ela vai ver uma mulher muçulmana e vai fazer um julgamento, que é o quê? Tudo coberto, menos olhos. Que cultura cruel dominada pelo machismo. E o legal é que na outra charge vai ter a mesma coisa, né? Vai ter uma mulher de burca, que ela vai vestir a vestimenta tradicional muçulmana e vai fazer o mesmo julgamento. Porque na perspectiva dela, no olhar que ela vai ter sobre essas questões, ela vai ter o mesmo julgamento, que é nada coberto, menos os olhos. Que cultura cruel dominada pelo homem. Então, você vai ter essa perspectiva e essa visão que a gente vai tentar construir. E o primeiro passo que a gente tem que fazer nessas discussões é tentar diferenciar essa visão da sociologia do senso comum. E, a princípio, o que seria o senso comum? É uma visão intuitiva do mundo
Ou seja, um conhecimento que é muito ligado a essa questão assim, eu acho que é isso. Mas a pessoa, por que você acha que é isso? A pessoa não consegue desenvolver essa questão, né? E não necessariamente o senso comum, ele pode ser entendido como errado. Que aí tem essa diferenciação e muitas pessoas têm como sinônimo e não. Talvez é uma visão intuitiva e a gente tem que ter métodos para comprovar. O que o senso comum não faz, né? Que ele é produzido em base de experiências e não se utiliza muito de métodos, teorias e dados. Então, é muito uma lógica de achismo e eu reforço, né? Pode ser que sim, pode ser que não, que o senso comum esteja correto, né? Nessa perspectiva, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, e toda aula de sociologia, a gente vai trazer esse exemplo, que é o melhor que tem, que é sobre essa lógica, né? Será que a Terra gira em torno do Sol ou o Sol gira em torno da Terra? Provavelmente, a sua resposta vai ser que é óbvio que a Terra gira em torno do Sol. Mas, pensando bem, essa visão ela é contraintuitiva, por quê? Porque se você chegasse, talvez você tenha essa perspectiva, porque você já estudou um pouco de astronomia, nas disciplinas e tudo, e você absorver essa discussão. Mas se a gente pegasse e perguntasse para pessoas inteligentíssimas, por exemplo, como Aristóteles, Sócrates, Platão, eles vão falar que é o óbvio que o Sol gira em torno da Terra, porque a visão dele ia ser intuitiva, no sentido ele ia pegar, o Sol nasce aqui, ele se põe ali e com certeza o Sol gira em torno da Terra. Só que a gente percebe que teve uma ciência, que foi a astronomia, que ela desenvolveu ao longo da história, e aí você teve o Galileu, você teve o Copérnico, que foram pessoas que estudaram essa questão e conseguiram contraintuitivamente chegar ao modelo heliocêntrico que a gente tem. Então, dentro da sociologia, vai ser mais ou menos esse movimento da gente tentar desconstruir, desnaturalizar essas questões, né? E o senso comum é basicamente isso, e as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade para fugir do senso comum, que é um lugar bem confortável dessas discussões, porque o senso comum vai ser esse espaço que eu não vou problematizar, eu estou muito confortável. E para a sociologia, acho que para trazer para o nosso campo, a gente tem essa frase aqui que eu acho que é interessante, do Dennis Burgman, que ele vai falar, ó, a tentativa de resolver problemas complexos com soluções fáceis pode agravar ainda mais o problema. Então, quando a gente tenta resolver problemas complexos ligados a políticas públicas, enfim, violência, essa discussão toda, com soluções simples, a gente pode problematizar. E um exemplo que eu vou trazer para vocês aqui é um exemplo real que aconteceu nos Estados Unidos na década de 20. Na década de 20, a sociedade americana descobriu uma coisa bem óbvia: o álcool é uma droga que faz muito mal para a sociedade. E está ligado à violência doméstica, à deserção do emprego, uma série de coisas. E a solução que eles proporam é a mais simples possível: vamos proibir o álcool. E na época dessa discussão, que foi feita na década de 20 nos Estados Unidos da Lei Seca, a ideia era o quê? Eu fechar cadeias e abrir fábricas, você ter uma sociedade mais harmônica. Só que a proibição, ela trouxe uma série de problemas, por quê? O fato de você pegar uma droga, que a princípio é o álcool, que era legal, e proibir ela, e as pessoas não se convencerem que deveriam parar de usar o álcool, ela transformou automaticamente o bar em um lugar ilegal, ou seja, o bar virou uma boca de tráfico de álcool. E aí você começou a ter um problema do aumento da violência. Uma outra consequência dessa medida foi também o aumento de intoxicação. Porque hoje, o que acontece? Hoje o álcool, como é uma droga proibida no Brasil, liberada no Brasil, você vai no supermercado e você vai ver o teu alcoólico, vai ter um registro do Ministério da Saúde. Como foi proibido, na época o pessoal começou a produzir o álcool de forma, assim, totalmente fora dos padrões sanitários, e as pessoas começaram a intoxicar frente a isso. E o problema que fez a gente rever, e nos Estados Unidos o pessoal rediscutir essa política, foi justamente esse senhor aqui, que é o Al Capone, que ele ganhou tanto dinheiro com a venda ilegal de bebida alcoólica, que ele dominou Chicago. E aí o que acontece? Você teve, os bancos começaram ele comprou todos os bancos, ele comprou todos os hotéis e começou a comprar os políticos e a polícia. E aí eles reverteram essa lei 10 anos depois, e aí o que aconteceu? Eles começaram essa política da gente de redução de danos, que aprecia com moderação, enfim, colocar uma faixa etária de quantas pessoas, até que idade as pessoas podem começar a beber. Então você teve uma outra política, porque a solução simples de só proibir, ela não foi exitosa e, na verdade, ela aumentou o problema. Então, essa lógica que a gente, a princípio, acha que tudo é muito fácil de resolver, é uma problematização que a sociologia faz muito, né? Então, acho que é um excelente exemplo a gente começar a ver. Na contrapartida dessa discussão do senso comum, que, como eu falei, não necessariamente é algo errado, vai ter um método científico. Ao contrário do senso comum, o método científico vai usar um método rigoroso, ele vai se basear em teorias
e vai buscar explicações de causa e consequência fundamentadas em observações. E, basicamente, para quando você utiliza o método científico para pesquisar qualquer fenômeno, a gente vai ver daqui a pouco o funcionalismo do Durkheim, como era utilizado, para além de só tentar cogitar, a gente vai criar todo um processo que, inclusive, a gente vai visitar todas as teorias que foram feitas, que é um processo mais longo, né? E só para terminar essa discussão de senso comum, tem dois autores aqui que falaram coisas interessantíssimas. Por exemplo, o sociólogo português Boaventura Sousa Santos, ele vai falar que o senso comum, ele complementa a questão da ciência. Então, elas são complementares e ele vai lançar luzes a uma questão muito importante, porque a ciência é uma forma de conhecer, mas existem outras formas de conhecer. Por exemplo, a arte é uma forma de conhecer, a filosofia e também as religiões. A espiritualidade é uma forma também de conhecer e a gente tem muito essa questão de uma visão antiga que o senso comum se contrapunha e só a ciência era um discurso de verdade. Então, a gente tem que caminhar um pouco nisso. E um outro autor que vai falar é o pedagogo pernambucano Paulo Freire, e ele vai falar que toda ciência deveria converter-se ao senso comum. Ou seja, o processo de educação das pessoas, a exemplo que aconteceu com essa lógica heliocêntrica, que as pessoas hoje, por mais que seja contra-intuitivo, todo mundo sabe que a Terra ela vai girar em torno do Sol. E vamos passar mais para frente. Especificamente, dentro do campo da ciência, o método sociológico ele vai utilizar essas metodologias para estudar a sociedade. E aí a gente vai ter algumas correntes, e a primeira dessa corrente que vai estudar a sociedade, e que surgiu, inclusive, o fundador do funcionalismo foi uma pessoa considerada o pai da sociologia, que conseguiu transformar em método uma ciência que estuda a sociedade. O que a gente tem nela? O outro método que a gente vai ter vai ser um método compreensivo, que é um dos outros fundadores da sociologia, que foi o Max Weber, e o terceiro vai ser o materialismo histórico e dialético. O funcionalismo do Émile Durkheim, ele vai fazer uma reprodução clara da ciência, ele vai reproduzir os métodos das ciências naturais para a sociologia, para a ciência que estuda a sociedade. E aí como é que vai funcionar? Você vai pegar e vai utilizar esse método, que aí, quando eu tenho uma questão a ser discutida, o que eu vou fazer? Eu vou observar, eu vou criar uma pergunta, eu vou pesquisar sobre a pergunta, vou transformar ela em hipótese e depois vou analisar os dados a partir da minha pesquisa que eu vou fazer e vou ter uma conclusão. E aí, nas aulas que eu tenho em sala de aula, eu gosto que os alunos tenham essa experiência de fazer uma pesquisa. Então, a gente pode pegar qualquer questão que as pessoas, ligada à questão social, por exemplo, na escola, uma questão que a gente usa muito é por que as pessoas fumam? E aí você vai criar, geralmente na sala de aula não dá para fazer aqui, é o limite da nossa aula à distância, eu faço um levantamento e anoto no quadro tudo que os alunos pensam. E a gente pega algumas desses levantamentos, transforma em hipóteses, constrói um questionário. Eu, por exemplo, nessa questão de fumar, eu sou a pessoa menos indicada, porque eu nunca fumei na minha vida, e o ideal para a gente ter uma opinião pormenorizada é que a gente entreviste as pessoas que tiveram essa experiência. E aí vai perguntar, em vez de ficar, eu acho isso, aquilo, a gente vai transformar uma pesquisa. Então, e depois a gente faz um relatório, e o legal da ciência é que eu posso, no começo, confirmar minha hipótese, ou uma coisa legal também, que eu posso descobrir coisas totalmente contrárias. Por exemplo, nessa discussão que a gente fez em sala de aula com os alunos, teve um aluno que ele entrevistou a avó dele, e a avó dele falou assim, quando você começou a fumar? Ele falou, com 8 anos. Ele falou, quem te deu o primeiro cigarro? Ele falou, minha mãe. E para a nossa sociedade isso é um escândalo. Mas ela explicou com calma, e ela falou, eu trabalhava na lavoura, tinha muito mosquito, e na época as pessoas não sabiam de fato o malefício e o vínculo do cigarro com o câncer. E a mãe da avó do aluno meu, deu o cigarro para ele espantar os mosquitos. Então, é uma coisa totalmente diferente que, a princípio, a gente não conseguia pensar e a pesquisa científica vai trazer, né? Aqui tem algumas obras do Durkheim que é interessante, e o mais interessante é esse livro aqui, que inclusive na escola, sempre eu faço um debate sobre o Setembro Amarelo, que ele vai falar do suicídio, ele vai ter uma visão científica. Geralmente, quando a gente vai discutir essa questão do suicídio, a gente vai muito para o campo moral e tudo, e fala que é um problema só do indivíduo, e o Durkheim, nesse livro, ele vai usar esse método científico para provar que tem a ver com a sociedade e as dinâmicas sociais, né? O outro autor vai ser Max Weber. O Max Weber, ele vai ter um método que ele vai problematizar o que o Durkheim falou. Por quê? Porque ele falou que o método das ciências humanas, ele não pode reproduzir o método
das ciências da natureza, porque o que acontece? O ser humano ele tem uma perspectiva, ele é muito mais complexo e o conhecimento devia focar nas ações sociais, nas interações sociais. E aí, as ciências humanas ligadas a esse conhecimento, no caso a sociologia, ela deveria ligar muito mais a cultura e as ações do indivíduo, em vez de reproduzir um método científico. Algumas obras, a obra mais famosa do Max Weber é Ética Protestante e Espírito Capitalista, que vai fazer justamente isso, né? Ele vai relacionar o desenvolvimento do capitalismo com o surgimento e desenvolvimento também das religiões protestantes na Europa. E aí ele vai usar esse método dele para fazer esse modelo comparativo, né? A gente vai visitar nas próximas aulas essa discussão dele, né? E por fim a gente tem Karl Marx, que ele tem um outro método, que é o materialismo histórico e dialético, que também é uma outra forma de conhecer a sociedade, que ele vai basicamente nesse esquema aqui, né? Primeira coisa muito importante da aula da teoria marxista vai ser essa lógica da dialética, que você vai trazer uma questão, você vai apresentar uma outra perspectiva sobre aquela questão e vai fazer uma síntese, coisa que a sociedade hoje precisa muito, né? Em vez de ter esses debates polarizados, a ideia da dialética é a gente dialogue e chegue a uma conclusão que seja um diálogo entre essas duas perspectivas, que é a tese, a antitese e a síntese. E o materialismo vai estar ligado muito à perspectiva do marxismo, que vai ser ligado a que a gente tem uma sociedade que ela é dividida em infraestrutura, que é, como a gente pode ver aqui, está ligada à economia e à indústria, e uma superestrutura que está ligada aos meios do direito, à arte e tudo. E nessa perspectiva, a infraestrutura ela influencia sobre as outras questões e ela vai ser central na sociedade nesse sentido. Eu falei aqui com bastante pressa, mas a gente vai, nas próximas aulas, visitar essas teorias com mais calma, né? E as duas obras mais famosas do Karl Marx vai ser o Capital, que é uma obra bem acadêmica, bem consistente, e a outra obra que vai ser o Manifesto do Partido Comunista, que vai ser uma obra já ligada ao movimento operário, para discutir as questões que havia na Europa no século XIX, né? Então, por fim, para a gente terminar, a gente vai fazer uma questão aqui que vai meio que sintetizar tudo que a gente discutiu nessa aula. E aí, o que acontece? Eu quero trabalhar essa questão com bastante calma, porque às vezes, quando a gente fazer uma questão dessa, essa questão também foi uma questão que caiu no Enem, a gente deixa de ter um método. Talvez eu nem possa dominar todos os conceitos, mas eu posso usar uma lógica de eliminar as questões para me chegar na questão. Mas vamos lá, que ela vai representar tudo que a gente discutiu. Ó. Vamos à questão. Quanto ao choque de civilização, é bom lembrar a carta de uma menina americana de 7 anos, cujo pai era piloto da guerra do Afeganistão. Ela escreveu que, embora amasse muito seu pai, estava pronta a deixá-lo morrer, a sacrificá-lo por seu país. Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como uma manifestação normal de patriotismo americano. Vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe maometana pateticamente lendo às câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação. Aí você vai ter o autor, enfim, o livro que vai ser apresentado, mas vamos às questões. Ó. A situação imaginada proposta pelo autor explica o desafio cultural do ou da. Então, vamos analisar com calma. A primeira alternativa, que vai ser a letra A, vai falar prática da diplomacia. Se a gente for observar, e é legal a gente voltar no texto, se a gente observar com calma, ele não está falando em momento nenhum dessa prática da diplomacia. Exercício da alteridade. Como a gente já estudou o conceito e a gente sabe, provavelmente essa questão, mas eu recomendo vocês não deixarem de visitar outras questões para a gente tirar a dúvida. E aí a alternativa C vai falar expansão da democracia, e se a gente analisar com calma, em nenhum momento ele vai falar disso, ele vai inclusive questionar essa postura no livro de forma geral. Universalização do progresso também não é o tema, e conquista da autodeterminação dos povos. Ele está justamente criticando isso, então a gente pode marcar sem medo a alternativa B, e viu como é que é mais fácil quando a gente estuda? O conceito ficou na mão. Então, essas são as referências biográficas que eu utilizei para fazer essa aula. Esse livro aqui é interessante, que é um livro feito por professores do Paraná e ele está disponível de graça na internet, não tem problema. E esses outros 2 livros, eles são da rede e provavelmente alguém tem em casa, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula. Até mais.